Olá, estamos começando mais um Vale Entrevista especial eleições e hoje nós recebemos aqui na sede do Jornal Vale o candidato à Prefeitura de Taubaté, Capitão Souza. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor, viu? Eu que agradeço, Thaís, essa oportunidade. Costumo dizer que esse é sempre um momento democrático, onde as pessoas realmente tomam contato, né? O eleitor toma contato com os candidatos que estão emprestando o seu nome para tão importante missão. Eu que agradeço. Muito obrigado. E depois de 30 anos na PM, o senhor disputa então a sua primeira eleição. Por que agora decidiu ser candidato a prefeito? Olha, Thaís, eu sou nascido e criado na cidade de Taubaté há 51 anos. Trabalhei na Polícia Militar, lá no 5º Batalhão, por 20 anos. E a gente é um conhecedor, né, dos problemas da nossa cidade. Esse convite chegou através do presidente nacional do PRTB, o Levi Fidelis, e do general Mourão, o nosso vice-presidente. Nós construímos isso com a família, obviamente, essa possibilidade de aceitar esse desafio. É um desafio enorme, é uma grande responsabilidade, mas entendemos no final de que é possível, né, junto com uma boa equipe, pessoas capacitadas, nós conduzimos ali uma gestão que possa atender aos anseios do cidadão taubatiano. Então aceitamos esse desafio e temos a crença de que podemos, junto, como eu disse, com uma equipe, conduzir a cidade de Taubaté rumo à prosperidade. E a gente sabe que um dos principais desafios do próximo prefeito vai ser a retomada da economia, que foi tão afetada pela pandemia. O que o senhor pensa em fazer caso seja eleito? Olha, Thaís, essa pergunta é constantemente feita a nós candidatos. Eu costumo dizer o seguinte: Taubaté tem sido alvo de brincadeiras, enfim, Taubaté, a cidade da grávida, da falsa grávida, etc. Nós não podemos permitir que Taubaté seja reconhecida como uma cidade caloteira, né? Então, é uma dívida que aí está, é uma dívida que precisa ser paga, e nós vamos construir, obviamente, com o nosso secretário de Finanças, a estrutura mais adequada, a estratégia mais adequada para vencer esse desafio. Sabemos que não vai ser fácil, né? O próximo prefeito que assumir aquela gestão terá realmente essa grande dificuldade de colocar as contas em ordem. A saúde financeira da cidade estará de verdade na UTI, e nós precisamos e vamos buscar apoio do governo federal, toda a iniciativa política e jurídica, se necessário for, para construir a melhor forma de honrar essa dívida. Não podemos ser reconhecidos como a cidade caloteira. Além dessa questão de retomada da economia, quais que devem ser as prioridades do governo do senhor? Algumas pessoas entendem que, por conta da gente ser policial militar, nós teremos um olhar muito particular para a questão da segurança. Sim, teremos, mas o nosso grande desafio, Thaís, vai ser na questão da geração de emprego. A cidade e o país como um todo foi muito afetado com a questão da pandemia, postos de trabalho foram fechados e nós precisamos fazer esforços para a geração de emprego. Para isso, nós queremos conduzir a nossa cidade de forma ética, transparente, baseada nos princípios da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e da eficiência. Uma eficiência no sentido de os recursos chegarem efetivamente na ponta da linha, seja na segurança, na saúde, na educação, enfim, nos diversos serviços prestados pela Prefeitura Municipal. Queremos, dentro dessa linha, criar um ambiente favorável, um ambiente atrativo para empresários e empreendedores, investir na nossa cidade e, com isso, gerar emprego para o cidadão taubatiano. Em relação ao governo atual, quais são aqueles projetos que o senhor gostaria de manter e quais são aqueles que o senhor não daria seguimento? Olha, eu destaco na área da segurança, Thaís, um projeto que eu participei desde o início, que é a questão da atividade delegada. É um convênio entre a Polícia Militar e a Prefeitura que vem dando muito certo. Então, pretendemos, havendo recurso, obviamente, disponível para isso, pretendemos reestruturar, reforçar esse convênio, de maneira que a gente possa aumentar os braços da Polícia Militar na ação preventiva
no combate ao crime, na prevenção criminal na região, na cidade de Taubaté. Então, essa é uma das ações que a gente pretende, sim, dar sequência daquilo que já vem sendo feito. O partido do senhor, né, o PRTB, tentou que o Collor fosse candidato a presidente em 98, né, 6 anos depois do impeachment, mas a Justiça Eleitoral acabou barrando. Em 2006, pelo seu partido, ele foi eleito senador. O presidente do seu partido, Levi Fidelix, atuou na campanha do Collor em 89. Gostaria de pedir uma análise do senhor sobre isso e te perguntar se o senhor acredita que o partido se preocupa com o combate à corrupção. Sim, o partido ele tem essa preocupação, um partido que defende valores cristãos, família, valores pátrios, né? Essa, inclusive, foi uma das condições, das características do partido que me atraíram e fizeram com que eu aceitasse esse desafio. É claro que a gente, quem erra são pessoas, não são partidos, né? Então, eventuais falhas de pessoas, isso tem que ser tratado pontualmente. Hoje, eu me sinto muito confortável dentro do PRTB, com o apoio incondicional, não só do nosso presidente Levi Fidelix, mas do nosso principal nome, que é o general Mourão, nosso vice-presidente. Então, isso me dá tranquilidade para poder, em chegando lá, desenvolver o nosso trabalho, porque temos a certeza que teremos o apoio não só da estrutura do governo federal, mas de deputados, né? Em especial deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Então, isso me dá tranquilidade para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Ainda nessa questão partidária, a gente sabe que na eleição de 2010, o PRTB, partido do senhor, né, apoiou a Dilma no segundo turno, em 2014 também no segundo turno apoiou Aécio Neves, e em 2018 apoiou Bolsonaro, tendo Mourão, né, como vice na chapa. Gostaria de saber se o senhor se sente confortável com essas questões. Perfeitamente. Esses apoios políticos, isso acontece. O nosso partido, por exemplo, hoje, lá em Taubaté, no cenário de Taubaté, por uma questão de ideologia, de direcionamento de partidos, nós preferimos não nos coligar com nenhum partido lá, né? Então, esses acordos, nas suas respectivas épocas, eles tendem a acontecer. Eu vejo isso de forma perfeitamente normal. Insisto que, por vezes, quem comete falha não é o partido, são as pessoas que estão no determinado partido. Então, o fato de lá no passado o PRTB ter apoiado esse ou aquele partido, isso para mim é indiferente. O que importa é a nossa intenção hoje, aquilo que a gente espera para conduzir a nossa cidade. E recentemente, né, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é do seu partido, ele elogiou o Ustra, que foi um coronel condenado por tortura na ditadura militar, e esse ano ele também já havia elogiado o golpe de 64. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre isso, sobre os elogios ao Ustra e sobre a ditadura militar em si. Olha, cada um tem o seu posicionamento, né, o seu olhar sobre a história. O general tem o olhar dele e outras pessoas têm, o próprio presidente tem o olhar dele. Então, eu vejo assim, cada um tem o seu posicionamento. Eu tenho o meu posicionamento em relação ao que chama de golpe. Para mim, aquilo não foi golpe, foi um momento histórico, certo? Hoje o país está numa nova realidade, né? O país está avançando hoje contra a corrupção, enfrentando esse câncer que toma conta da administração, das gestões de maneira geral. Então, acho que viver do passado não vale a pena. Acho que a gente tem que olhar no horizonte e mudar a realidade daquilo que precisa ser feito. A gente sabe que na eleição passada a PM foi muito citada em discursos de políticos, né? O Dória, em São Paulo, disse que a polícia paulista iria atirar para matar. O Witzel, no Rio, afirmou que no governo dele a polícia iria mirar na cabecinha. Como policial militar, como que o senhor vê esse tipo de discurso? O senhor acredita que esses discursos podem ter influência em casos recentes de violência policial? Não, eu não concordo com nada disso, né? Nos últimos 5 anos, investi muito no programa Vizinhança Solidária, que é um programa que trabalha a questão colaborativa entre comunidade e polícia militar. Então, eu prefiro nem comentar esses discursos desse pessoal. O que vale é o que eu penso em relação ao modo que a polícia militar tem que se relacionar com as pessoas, dentro da filosofia de polícia comunitária. A polícia, não só a polícia militar, falando de prefeitura, a guarda municipal, tem que ser forças de seguranças próxima ao cidadão.
tá certo? Então, esse discurso realmente eu não me alinho com ele. Eu tenho os meus valores, os meus princípios, e nesses meus 30 anos de polícia militar, sempre estive próximo da comunidade. Então, cada um tem a sua forma de se expressar. A minha forma de entender o relacionamento da polícia militar, das forças de segurança como um todo, é a aproximação com o cidadão. E, candidato, o transporte público é um dos setores mais criticados por moradores em Taubaté, né? Em 2024, o novo prefeito irá decidir se faz uma nova licitação ou se prorroga por mais 10 anos o contrato com a atual empresa. O senhor já tem uma ideia de como que agiria nessa situação? Ô, Thaís, eu vejo como grande falha essa questão, são diversas as reclamações da questão do transporte público lá. Ao meu ver, eu vejo a falha está no sentido de não haver concorrência lá. Então, o mercado é assim, quando você tem concorrência, você melhora a qualidade da oferta de seja qual tipo de serviço. E no transporte não é diferente. Então, acho que a grande questão ali é incentivar a concorrência do transporte público, seja através de 2, 3 empresas prestadoras de serviço, seja através de incentivo a outros modais de transporte, o motorista, o carro por aplicativo, mototáxis, os táxis. Então, quando a coisa fica concentrada em apenas uma empresa, seja em qualquer área que for, a tendência é a qualidade do serviço ser questionada. Então, o que nós pretendemos, em estando lá, é rever essa situação e, se for o caso, incentivar, promover a questão da concorrência na prestação desse serviço, visando a melhora na qualidade. E o novo prefeito ele vai ter grande parte do orçamento comprometido, né? Tem a dívida com o IPMT, que já passa de 60 milhões, vai começar o pagamento do empréstimo do CAF, de mais de 300 milhões na cotação atual. Como será possível governar e cumprir as promessas de campanha nessa situação, candidato? Então, Thaís, isso aí também é recorrente essa pergunta. Eu vejo que, primeira coisa a se fazer, tudo que se falar agora é tudo meramente especulação. A gente primeiro precisa estar lá, né, para saber em profundidade qual é o tamanho desse rombo. Então, nós pretendemos, Thaís, em chegando lá, fazer um grande diagnóstico, né, fazer, na verdade também, uma grande auditoria dos principais contratos, sobretudo esses contratos de maior valor, para que aí sim, a partir desse diagnóstico profundo, nós tomarmos as medidas que têm que ser tomadas. Então, hoje é muito prematuro você falar como que você vai conduzir, tá certo? A grande questão é fazer um diagnóstico, entender como que de verdade estará a saúde financeira e tomar as decisões. E eu volto lá no início. É uma dívida que aí está e de uma forma ou de outra ela vai ter que ser honrada. Nós não podemos ser reconhecidos como, eu repito isso, a cidade caloteira. Vai ter que honrar essa dívida, não tem como. E o atual governo ficou marcado por grandes investimentos no esporte de alto rendimento. Em 2019, por exemplo, gastou mais de 5 milhões em salários de atletas. O que o senhor acha dessa política? É uma política que o senhor pretende manter? Olha, o esporte, ele sem dúvida, ele além de ser inclusor, além de ser uma ferramenta preventiva, sobretudo em relação aos jovens, né? Tem que ser incentivado. Agora, eu enxergo o seguinte, nós precisamos trabalhar, Thaís, com prioridade, né? Com prioridade. Se a prefeitura tiver recursos para investir no esporte de alto rendimento, nós o faremos. Agora, entre investir, tirar recursos da saúde, por exemplo, para investir lá, o que nós vamos fazer é procurar estimular as parcerias, ser uma ponte entre empresas que efetivamente queiram, né, sustentar o esporte de alto rendimento. Nossa preocupação na questão do esporte será no esporte de base, né, trabalhando a questão da juventude, a prevenção às drogas, etc. Então, assim, tudo é muito prematuro, né? Tudo depende do que vai ser encontrado em termos de saúde financeira da cidade. Não vai apoiar, tudo isso é muito prematuro. Insisto nisso, tudo depende da saúde, como estará a saúde financeira da nossa cidade. E dependendo da saúde financeira, nós vamos ter que
trabalhar com prioridades. Candidato, eu gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor, mas a gente ainda tem um tempinho, vou te pedir para apresentar suas considerações finais para o eleitor que te assiste nesse momento. Olha, quero dizer ao nosso eleitor taubatiano, quando nós assumimos esse desafio, assumimos na certeza de que primeiro nós temos, junto com uma equipe, competência para conduzir a nossa cidade, dentro daquilo que eu te falei, né? De uma transparência, de uma condução ética, do respeito ao cidadão taubatiano e todos aqueles que se relacionam com a prefeitura. Uma condução, uma gestão baseada na moralidade, na legalidade, na eficiência, né? De maneira que a gente realmente possa, ao programar os recursos, que eles cheguem efetivamente na ponta da linha e que nós possamos, de verdade, trazer uma boa qualidade de vida para o cidadão taubatiano. Então, é dessa forma que a gente pretende conduzir a nossa cidade, na certeza de que, junto com uma equipe, reunimos condições de conduzir Taubaté rumo à prosperidade. Obrigada, candidato. Obrigada também a você que assistiu e nos acompanhou. A gente se encontra novamente em uma próxima entrevista. Até mais.